Olá pessoal, como vocês podem ver, nós continuaremos a partir da aula de hoje falando sobre as articulações necessárias para que o nosso texto fique coeso e coerente. Falamos na semana passada sobre coesão textual, os tipos de coesão textual, e a partir de hoje nós vamos comentar um pouco, aprofundar também a partir dos exercícios sobre coerência textual. Vamos lá então? Vamos aos objetivos da aula. Primeiro, a gente vai compreender em que consiste a coerência textual, aprender também os princípios da coerência textual, conhecer e compreender os principais tipos de coerência, produzir um texto com coesão e coerência e, por último, nós vamos aprender os tipos de coerência existentes para a produção de um texto de qualidade. Um texto coerente ao leitor é aquele texto cujas ideias, cujas conexões ali estabelecidas fazem sentido, sobretudo para quem lê. E são essas especificidades que nós vamos estudar daqui em diante. Então, a coerência traz para o produtor de um texto a necessidade de ajustar o que será dito, por escrito ou oralmente falando também aqui, as possibilidades de compreensão do leitor. Para tanto, o autor de um texto precisa, em primeiro momento, então, conciliar o que será dito com os conhecimentos prévios que o leitor tenha. Empregar o registro de linguagem adequada ao interlocutor ou à situação. Empregar um léxico ou palavras que seja compreendido pelo leitor. E abordar o assunto da interação de forma inteligível. Isso quer dizer que quando escrevemos, devemos ter claro para quem escrevemos e conhecer, levar em consideração os conhecimentos prévios que essa pessoa que nos lerá tem, para que o texto seja compreendido por ela. Portanto, é importante não superestimar o conhecimento dessa pessoa, mas também não subestimar o conhecimento desse leitor, dessa pessoa. Para isso, muito cuidado com o vocabulário utilizado para que este leitor possa compreender o que você está falando. Afinal, você já tem um conhecimento prévio dele e já sabe aquilo que pode ser compreendido ou não por ele. E não é porque ele tenha pouco conhecimento prévio, que seja uma pessoa simples, é que você vai subestimar o seu conhecimento. Na verdade, você tem que fazer um texto inteligível, porque a intenção do texto é fazer o ser humano crescer. Da mesma forma, não se escreve para alguém que tem um conhecimento prévio muito elaborado, superestimando o seu conhecimento, né? Nós temos que levar em consideração que o texto tem que produzir inteligibilidade, ou seja, fazer o ser humano que nos lê crescer. Isso quer dizer que a coerência tem a ver com a boa formação do texto. Não em termos gramaticais somente, mas em termos de inteligibilidade. Para tanto, todo autor precisa respeitar o princípio da não contradição, ou seja, ele deve apresentar informações lógicas e que não se contradizem. O princípio da não tautologia, abordar um assunto de modo claro, sem repetição, mas de forma contínua, ou seja, sempre acrescentando novas informações ao que fora dito anteriormente. E o princípio da relevância, produzir informações que contribuam para a progressão da mensagem. Vale lembrar, então, que a coerência está ligada à semântica, à significação das ideias.
Primeiramente, o locutor, ou seja, o escritor, ele tem uma intenção, né? Ele se preocupa com um determinado assunto e quer partilhar isso com o seu interlocutor, no caso o leitor. E para isso, depois que ele tem a intenção, ele adequa a uma forma linguística, pensando sempre no público que ele quer atingir. O percurso do interlocutor, ou seja, do leitor, é o inverso disso. Primeiro, ele tenta entender a forma linguística utilizada pelo locutor, ou seja, o escritor. E depois, ele procura entender qual foi a intenção do locutor ao escrever aquilo. A coerência textual de um texto, então, deve ser entendida como a unidade do texto. Um texto coerente é um conjunto harmônico em que todas as partes se encaixam de maneira complementar, de modo que não haja nada destoante, nada ilógico, nada contraditório, nada desconexo. Vamos compreender os tipos de coerência, então? Coerência argumentativa. É o tipo de coerência que consiste no uso de exemplos lógicos e pertinentes como argumentos que vão sustentar uma conclusão. É preciso que o texto siga também uma lógica argumentativa coerente com o raciocínio que se deseja demonstrar. Em vermelho, nós temos dois exemplos de coerência argumentativa. Ou seja, são dois exemplos em que a coerência não é o forte. Ou seja, o texto está incoerente. Em um, nós temos: embora existam políticos competentes e honestos, preocupados com as legítimas causas populares, os jornais, na semana passada, noticiaram casos de corrupção comprovada praticadas por um político eleito pelo povo. Isso demonstra que o povo não sabe escolher seus governantes. Nesse exemplo, há uma coerência argumentativa porque é clara a contradição existente. No início do texto, o locutor diz que existem ainda políticos honestos. Ao finalizar o texto, ele diz que os eleitores não conseguem, não têm capacidade para escolher os seus representantes políticos. Só que se existem ainda políticos honestos, quem que colocou esses políticos no poder? Não foi o povo? Então há uma contradição, porque o povo não é de todo burro, ignorante, afinal ele também coloca lá os políticos honestos. No segundo exemplo, como vocês podem perceber, está escrito assim: todas as pessoas que estudam terão um futuro bastante promissor, ou seja, terão muito dinheiro. Essa argumentação de que todas as pessoas que estudam terão muito dinheiro é uma argumentação sem sustentação. Ou seja, uma argumentação pífia, beira ao ridículo. Até porque o sucesso é algo muito subjetivo. Nem sempre o sucesso, dentro do sucesso, está incluso a questão de ter muito dinheiro, de ser muito sucedido financeiramente. Então é uma argumentação que não se sustenta. Há aí mais um exemplo de incoerência em termos de argumentação. Um outro tipo de coerência muito comum nas narrativas é o que nós chamamos de coerência temporal. A coerência temporal consiste em respeitar
o que em uma narrativa é posterior, e que esse posterior depende muitas vezes daquilo que foi dito anteriormente. Observe este exemplo que nós temos em vermelho. Zélia Cardoso de Melo decidiu amanhã oficializar sua união com Chico Anísio. É um exemplo simples que mostra aí que esse texto apresentou uma incoerência temporal. Talvez se colocássemos uma vírgula, né, em Zélia Cardoso de Melo decidiu, vírgula, amanhã, vírgula, oficializar seu casamento com Chico Anísio, já resolveríamos a questão da coerência temporal. Ou se mudássemos também o tempo verbal, Zélia Cardoso de Melo decidirá amanhã se irá oficializar o seu casamento com Chico Anísio. Mas isso acontece de uma maneira mais profunda até nos textos. Quando o locutor não consegue conectar o que é dito antes, o que é dito depois, e deixa muitas vezes o seu interlocutor, no caso o leitor, perdido, porque ele não sabe quando é anterior e quando é posterior. A descrição é um tipo textual em que é muito comum de o locutor ele cometer a incoerência figurativa. O que é um texto incoerente em termos figurativos? O que é necessário numa coerência para que o texto fique coerente em termos figurativos? Na descrição de ambientes podem surgir figuras simbólicas. O que quer dizer isso? Lembre-se que a descrição dificilmente você vai encontrar um texto puramente descritivo, mas ela está presente dentro de outros tipos textuais. A descrição dentro de uma narrativa, por exemplo, há uma descrição dentro de uma dissertação, por exemplo, e elas ajudam o interlocutor a entender o ambiente, o que se quer passar. Por isso, o máximo de cuidado, porque você está contribuindo para que o leitor imagine, para que o leitor consiga compreender o todo. Neste exemplo, nós temos em vermelho: a menina era inteiramente desleixada com os estudos. Seu caderno, cuidadosamente encapado com papel camurça rosa, trazia anotações de todos os tipos. Ora, se uma menina é inteiramente desleixada com os estudos, espera-se que a descrição figurativa do ambiente onde ela esteja ou das suas ações sejam coerentes com a prática do desleixo. No entanto, aqui nós temos uma menina que é desleixada, mas tem o caderno cuidadosamente encapado com folha de papel camurça, ou seja, muito avançado. O leitor, quando ele lê isso, essas contradições, ele se sente perdido. Então há aí, um texto como esse, uma incoerência em termos figurativos. Por último, nós temos a coerência estilística. A coerência estilística é a necessidade de adequar a linguagem à situação em que os falantes estão inseridos. Assim, ao empregá-la, esses não incorrem em alguma forma de incoerência. Isso significa dizer que em uma narrativa, se eu criei um personagem que vive numa comunidade junto ao povo, né, uso uma linguagem simples. Eu não posso colocar na boca desse personagem, nas suas falas, uma linguagem muito elaborada, porque afinal ele vive num contexto em que necessita-se aí uma linguagem mais simples, mais do povo. Né? Então temos que ter cuidado para não incorrermos aí na incoerência, né, estilística, no estilo desse personagem, na fala desse personagem, que não seja coerente com o mundo em que ele vive. Num texto dissertativo, por exemplo, significa dizer que o locutor começa um texto, por exemplo, em primeira pessoa, e logo depois, lá no meio, ele começa a escrever em terceira pessoa. Ou o contrário.
né? Ou ele inicia com uma linguagem muito culta e de repente começa a escrever de uma maneira muito coloquial. Ou seja, ele está tendo uma incoerência, né? Ele está aí provocando uma incoerência estilística. Pessoal, é o que temos para hoje, né? Vocês podem fazer os exercícios da página 17, 18 e 19 da apostila 2 e eu estarei online para tirar as suas dúvidas. Até mais. Abraços.